Hoje, ao contrário dos outros vídeos, que sempre é conflito e tal, venho trazer para vocês aqui notícias um pouco melhores, dependendo do ponto de vista, de tentativas de paz. Tentativa de paz entre Irã e a Arábia Saudita, dois antigos aliados, uma liderança xiita do Oriente Médio, que é o Irã, contra a liderança sunita do Oriente Médio, que é a Arábia Saudita, tentativa de paz nas Coreias, tentativas de paz entre a Colômbia e uma série de grupos de milícias ali, não posso falar no YouTube essa palavra, né? Que atuam fortemente na Colômbia, provocando uma guerra naquele país, e uma tentativa de paz entre Rússia e Ucrânia. Na verdade, já foi feita acerca da questão dos grãos. O Pentágono nos Estados Unidos desaconselha Nancy Pelosi, depois de pressão feita por Taiwan, a visitar a ilha e fazer um reconhecimento que Taiwan é de fato um território independente, e a Turquia aconselha Erdogan, aliás, o Erdogan, por parte da Turquia, aconselha os Estados Unidos a abandonar a Síria e diz que praticamente esse foi o resultado da reunião, envolvendo Turquia, Irã e Síria. E para finalizar o vídeo, falar um pouquinho sobre o bloqueio que acontece na região de Donbass. O Google foi eliminado ali da região por supostamente estar apoiando fake news favoráveis aos Estados Unidos. E a Ucrânia, né? O que será que de fato está acontecendo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades. Para você que é pré-vestibulando, concurseiro ou interessado, na descrição, cara, é baratinho, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? E claro, se você quiser contribuir sendo membro aqui do canal, sensacional. Isso me ajuda bastante, né, a produzir sempre conteúdos. Se não, só seu like e seu engajamento já tá mais que ótimo também. Beleza? Deixa o like e faz um comentário aí, tá? Isso ajuda bastante. Então bora lá pro vídeo, ó. Vamos falar de uma série de tentativas, 4 tentativas de acordo de paz. Primeira tentativa que envolve, talvez a mais importante pelo contexto geopolítico atual, que é a questão da Ucrânia e da Rússia. Não é de fato uma tentativa de paz entre os dois, mas pelo menos uma das questões, que era uma das questões mais sensíveis que aconteciam, que era o bloqueio das exportações de grãos, tanto por parte da Ucrânia, que está ali de trigo, centeio, cevada, dentre os 5 maiores produtores, mas também exportação de grãos russos, utilizando alguns portos ali no Mar Negro, alguns dominados pela Rússia e outros ainda dominados pela Ucrânia, estavam sofrendo impasse, e com a exportação menor de alimentos, consequentemente, aumenta o preço, gera uma insegurança alimentar gigantesca. Mediado pela Turquia, olha a importância da Turquia nesse momento, hein? Recep Erdogan conseguiu convencer Rússia e Ucrânia a criarem como se fosse uma espécie de corredor em que o Mar Negro ele vai poder ser utilizado para exportação, tanto por parte de navios ucranianos quanto por parte de navios russos. Ponto importante. Como a Rússia ela controla muito mais fortemente essa região e tem um poderio bélico, né, muito mais significativo, o que acontece? A Rússia ela se comprometeu a fazer uma inspeção em todos os navios ucranianos que atravessarem o Mar Negro. A Rússia se comprometeu nesse documento também, além da inspeção, porque, claro, o que a Ucrânia fez? Ela criou uma série de minas marítimas para dificultar as exportações russas. Está nesse compromisso também que vai tirar essas minas marítimas para não atacar os navios russos, e a Rússia promete que ela não vai se aproveitar dessa situação para reforçar o seu poderio bélico, para aumentar, enfim, né, negociatas, questões aí relacionadas a artigos militares. Então vai ser só da questão dos alimentos. E aí, será que dá para confiar nos russos? Vai tirar as minas. Será que os russos não vão se aproveitar para a questão logística e bélica? Deixa aí nos comentários. Mas fato é que é um ponto importante, tá? A Turquia, ela viu com ótimos olhos, até o próprio Guterres, né, que é o representante da ONU também, viu com excelente questão, porque tende a rebaixar um pouco o preço dos alimentos. Outro ponto importante, talvez não tanto, que é a questão da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. A Coreia do Sul hoje, através do seu ministério da reunificação das Coreias, da paz entre as Coreias, fez um pronunciamento, deu como se fosse uma nota oficial, falando que vai propor um plano para o Kim Jong-un a favor da paz entre as Coreias. E está disponível, né? Tá querendo, inclusive, fazer um financiamento para políticas de combate aos males que a pandemia da Covid-19 fez, as sanções econômicas que a Coreia do Norte sofre, fazer algum tipo, por exemplo, de plano sensível para famílias que foram separadas à época da Guerra das Coreias. Então, fazer uma política de aproximação com a Coreia do Norte. Novamente,
Como que a Coreia do Norte ela vai encarar esse tipo de política feita pela Coreia do Sul é outra coisa. Por quê? Porque, professor, que legal, os sul-coreanos, então, eles são super bonzinhos, né? Eles estão querendo, então, se aproximar e tal. Só que a Coreia do Sul, ela quer a desnuclearização da Coreia do Norte em troca desse possível acordo de paz. Será que isso vai ser encarado como uma espécie de provocação por parte da Coreia do Norte? Assim, tá vendo, ó? A Coreia do Sul, eu quero fazer um acordo com vocês. É que vocês não querem abrir mão do seu arsenal nuclear para fazer um acordo e parar com essas sanções internacionais. Vale lembrar que o Kim Jong-un, ele já falou no passado que a Coreia do Norte jamais será uma Líbia, que o que aconteceu com Muammar Gaddafi não acontecerá também com a Coreia do Norte. A Líbia abriu mão do seu arsenal e teve, depois da Primavera Árabe, a OTAN interferindo, enfim, né, e causando uma baita guerra civil na Líbia. Aparentemente, a Coreia do Norte não vai aceitar esse tipo de acordo. Outra tentativa bem legal está relacionado a uma aproximação entre Irã e Arábia Saudita. O Irã que hoje representa a principal potência, até mesmo territorial e econômica, liderança dos xiitas no Oriente Médio, que é a minoria, mas é uma parcela importante, né, do Oriente Médio, enquanto a Arábia Saudita representa a liderança dos sunitas no Oriente Médio. Também a Arábia Saudita é a segunda maior reserva de petróleo do mundo, é um enorme produtor, grande liderança da OPEP e tal. Esses dois países nunca foram grandes aliados, tá? Sendo sincero. Mas a coisa piorou muito, principalmente depois da Guerra Civil do Iêmen e principalmente depois que em 2016 um clérigo xiita foi morto, né, foi executado pelo Estado saudita. Isso fez com que a Arábia Saudita rompesse relações. Dentro da Guerra Civil do Iêmen também, a gente percebe que o Irã ele apoiava os Houthis, que são xiitas, enquanto a Arábia Saudita apoiava o Hadi, que era o governo sunita local. Além de outras questões mais geopolíticas. A Arábia Saudita foi uma grande aliada dos Estados Unidos. Hoje em dia um pouco menos. O Biden até tentou fazer uma viagem a Israel, Arábia Saudita. A Arábia Saudita falou que não está se aproximando de Israel e também mantém certas restrições frente aos americanos. E o Irã é um aliado muito importante da Rússia, da China e tal. Então eles estão em campos geopolíticos opostos. O problema é que a Arábia Saudita já está negociando petróleo com a China em yuan. A Arábia Saudita está sendo um dos postulantes a entrar nos BRICS+, esse plano que a China tem de expansão dos BRICS. Ou seja, a Arábia Saudita, que é um grande player geopolítico do Oriente Médio, pode estar debandando para o lado mais oriental, para o lado mais BRICS da força, também por falta de habilidade dos Estados Unidos nos últimos anos. Principalmente o governo Biden, que tentou se aproximar de antigos aliados, aliás, de inimigos, como por exemplo Irã e Venezuela, e esqueceu de aliados, como Colômbia e Arábia Saudita. Talvez agora seja tarde e a Arábia Saudita também já esteja debandando para o lado oriental da coisa. E por fim, um plano de paz da Colômbia com, não sei se vocês entenderam, mas eu não posso falar no YouTube, né? Mas milícias que cuidam da questão de hidrogás, né? Existem vários grupos ali na Colômbia. Posso citar para vocês, né? Por exemplo, o Clã del Golfo, os Caparros, o Rastrajos, que existem ali. São grupos que pegam essa parte, né, de materiais ilícitos e eles dominam grande parte da Colômbia. O Gustavo Petro, que é o atual presidente colombiano, ele veio de um grupo guerrilheiro inicialmente, que era o M19, mas que assim como outros grupos guerrilheiros de esquerda, como o M19, a próprias Farc, por exemplo, né, o ELN, o Exército de Libertação Nacional, eles acabaram também, depois que foram perseguidos pelo governo colombiano, acabaram fugindo para a parte mais florestada, para outras regiões, e acabaram também participando dessa parte. Então foram milícias, grupos armados, não oficiais do Estado, como se fossem estados paralelos. O plano do Gustavo Petro é se aproximar desses grupos aí, que formam estados paralelos, fazer um acordo de paz com eles e talvez converter eles em partidos políticos, dar anistia para as principais lideranças em troca da retomada desses territórios. Ou seja, dar a paz em troca da retomada dos territórios. Mais ou menos o que foi feito com as Farc. As Farc hoje, pelo menos grande parte dela, não são mais um grupo que age como uma força armada tal. Hoje as Farc, a maior parte se transformou num partido político de esquerda chamado de Comunes. Tem restícios, sobras? Ainda tem, claro, mas diminuiu bastante. O que você acha? É favorável fazer um tipo de acordo desse? O presidente da Colômbia está certo em se aproximar desses grupos que fizeram tão mal assim para a Colômbia, formaram estados paralelos, grande parte da violência, em nome de uma suposta paz, já que vai apaziguar os territórios? A Colômbia vive uma situação de guerra civil. Será que vale a pena? Deixa nos comentários como que você pensa nessa questão. Turquia.
dá um pronunciamento oficial e fala para os Estados Unidos se retirarem da região da Síria. Lembrando que os Estados Unidos, ele participou também da Guerra Civil da Síria, ajudando bastante os rebeldes e inclusive financiando os curdos para lutar contra o Estado Islâmico que crescia ali na região da Síria. Mas é claro que os Estados Unidos também tinham interesse em derrubar o governo do Bashar al-Assad, que é um grande aliado da Síria. Inclusive, isso gerou uma certa desavença entre Estados Unidos e Turquia, porque a Turquia também não gosta do Bashar al-Assad. Mas agora, a política do Trump de financiar os curdos para lutar contra o Bashar al-Assad aí foi demais. Porque os curdos vão pegar em armas, beleza, lutar contra o Estado Islâmico, mas aí os curdos, com essas armas, podem exigir o Kurdistão, pode financiar o PKK, que quer tirar um território da Turquia para fazer o Estado dos curdos, né? Então a Turquia, ela falou que a grande resolução do tríplice encontro que rolou entre Irã, Rússia e a própria Turquia acerca da guerra civil da Síria, e que a Turquia promete ainda fazer uma incursão militar para eliminar os curdos do território, é que os Estados Unidos tirem suas tropas de lá, parem de financiar o exército dos rebeldes, parem de financiar os curdos nessa guerra civil da Síria. Será que os Estados Unidos vai ouvir as ameaças da Turquia? Aliás, a ameaça aos Estados Unidos é que não fator, porque também Nancy Pelosi foi aconselhada pelo Pentágono, a organização militar dos americanos, a não visitar Taiwan. Como assim, professor? A Nancy Pelosi, que é como se fosse a chefe da Câmara dos Estados Unidos, ela tinha uma viagem marcada a Taiwan e ia acontecer em abril. Aí rolou coisas da pandemia, ela ficou Covid e tal, acabou não indo. Ela tem viagem marcada agora para agosto. O próprio gabinete agora falou que não confirma nem desconfirma essa viagem, tá? Mas Taiwan, depois de ter falado que os Estados Unidos não poderia fazer acordos militares com Taiwan, sob pena de um ataque a Taiwan, falou que a Nancy Pelosi fazer uma visita oficial a Taiwan significa o reconhecimento de Taiwan e o fim da política de supostamente uma única China, ou seja, os Estados Unidos estariam reconhecendo que Taiwan é o país independente. Com isso, a China poderia fazer uma exclusão do espaço aéreo, a China poderia fazer uma incursão militar forte em Taiwan e a culpa seria dos Estados Unidos. O Biden foi perguntar para o Pentágono e o Pentágono aconselhou: Biden, melhor não mexer nesse vespeiro, hein? Convence a Nancy Pelosi a não participar dessa reunião, a não ir para Taiwan. Será que a China, então, conseguiu uma vitória política importante em cima da China? Galera, convenhamos, foi uma coisa bem importante, um avanço bem importante, porque foi uma ameaça que a China fez e que, teoricamente, os Estados Unidos vai cumprir e não vai mandar a Nancy Pelosi em direção a Taiwan. Será que isso pode fortalecer os chineses? Tenso, hein? E para finalizar aqui o nosso vídeo, o Google, pois é, a empresa Google, ela foi bloqueada na região de Donbass. A gente tem o Denis Pushkin, que é a grande liderança ali das regiões separatistas de Donbass, Lugansk, né, e Donetsk. E o Denis Pushkin, ele deixou bem claro que é interessante banir o Google nesse momento, a empresa Google, por quê? Porque o Google, segundo o Denis Pushkin, está fazendo uma guerra híbrida, está colaborando com a guerra híbrida que acontece ali. A guerra hoje, e vocês podem perceber isso, ela não é uma guerra somente de trincheiras, né? É uma guerra de armamento, de disparo de armas e tal. É uma guerra que envolve, por exemplo, comunicação, fake news. É uma guerra que envolve, por exemplo, massificação cultural, massificação informacional. É uma guerra que envolve sanções, bloqueios. Então, por isso que a gente chama de guerra híbrida. Porque não é uma guerra só de disparos. É uma guerra econômica, é uma guerra informacional, é uma guerra cultural, é uma guerra de sanções, é uma guerra política que acontece em todos os campos. Segundo Denis Pushkin, o Google, segundo ele, tá? Através das suas mentiras, através da propaganda americana em favor da Rússia, em favor da Ucrânia, está fazendo uma propaganda anti-Rússia, desestabilizando a política e a sociedade local. Pois é, o Google está proibido. Vejam isso, hein? Tanto a Rússia, porque o Denis Pushkin é do lado russo da força, né? Está combatendo o que eles chamam de fake news. É muito perigoso, né, a gente falar o que são essas fake news, porque o Estado russo pode entender uma coisa como fake news e a Ucrânia pode entender como outra. A Rússia está banindo, por exemplo, alguém que fala em guerra na Ucrânia, o cara já pode inclusive ser preso por utilizar essa palavra. E a Ucrânia não fica muito atrás também. A Ucrânia também, por exemplo, baniu uma série de partidos considerados partidos aliados dos russos. A Ucrânia fechou alguns meios de comunicação, começou a perseguir pessoas que supostamente estariam defendendo o Estado russo, a partir de denúncias, informações, ou seja, é um Estado meio caótico, meio autoritário o negócio, né? Ou seja, a informação sendo utilizada novamente como uma arma de guerra. Será que a Rússia está certa, então, em banir o Google ali da região? O que mais pode acontecer nessa guerra de comunicação?
Se vocês querem... aliás, perdão, né? Já falo, consegui. Se vocês gostaram do vídeo, então, pessoal, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.